Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos com o Salmo 86 hoje. Vamos comentá-lo. Salmos 86 trata de uma oração individual de súplica. Portanto, com base na bondade de Deus, Davi pediu ao Senhor que demonstrasse sua força, opondo-se aos orgulhosos que se exaltavam contra ele. No entanto, este é o único salmo atribuído a Davi no livro 3, o único salmo atribuído a Davi. Salmo 73, 89, ou seja, é um salmo de lamento individual que fala de uma situação de desorientação. É um mosaico virtual de outros salmos, e suas citações são quase textuais. Então Davi apelou a Deus para ser preservado como um crente dependente e necessitado que procura ajuda em confiança e obediência ao seu Deus. Ele via a concessão de Deus de seu pedido como baseada em sua graça, não em algo que Deus lhe devia. Ele ansiava por regozijar-se quando a resposta chegasse. A atitude de humildade de Davi transparece nos termos que ele usou para se dirigir a Deus neste salmo. 7 vezes ele chamou Deus de seu Senhor, o Mestre, que em hebraico é Adonai, um título que enfatizava sua soberania sobre Davi. Salmos 86, 3 a 5. Salmos 86, de 8 a 9. Salmos 86, 12. Salmos 86, 15. Esse título hebraico aparece como Senhor na maioria das traduções inglesas, enquanto Jeová é traduzido como Senhor. O salmista tinha certeza de que Deus responderia a sua oração. Salmos 86, 7. A base de sua confiança era o fato de que Jeová é o único Deus e ele faz grandes coisas. Deus é supremo, portanto, o salmista deseja conhecê-lo melhor, obedecê-lo mais fielmente e louvá-lo mais constantemente. Com a base na estreita relação de Deus com ele, ele apela a Deus para lhe dar forças para escapar daqueles que estão tentando matá-lo. Então, aqui nós vemos mais uma vez a dependência de Davi, a dependência de Deus, a humildade com que ele rogava a Deus. Isso é muito importante. Nós não somos nada diante do Senhor para nos apresentarmos a Ele com arrogância. Devemos primeiro confessar nossos pecados, depois mostrar que Ele é santo, santo, mostrar que você conhece isso, que você entende que santidade é a base do trono dele, que você não é digno, mas que está confiando nas suas misericórdias. Temos que saber conversar com Deus. Quando você vai para o lugar secreto, por exemplo, você primeiro pede perdão a Deus pelos seus pecados. Adora Ele, reconhecendo que desde o princípio Ele queria tabernacular com o homem, estar com o homem, e por isso você lembra como Ele fez para que o povo continuasse lembrando da promessa que Ele fez em Gênesis 3,15. Que grandes foram os feitos do Senhor, Ele mandar fazer um tabernáculo, lugar santo dos santos, onde ele ficaria, e que um sacerdote haveria de se apresentar diante de um altar de bronze, com um cordeiro, confessar o pecado dele e do povo, depois passar pela pia de bronze, lavar as mãos, significando a purificação dos pecados,
depois ir para o pão da mesa dos pães da proposição, para ali estar lembrando que Jesus é o pão da vida, que haveria aquele que haveria de vir, que esmagaria a cabeça da serpente, é o pão da vida. Tudo isso fazia lembrar a promessa de Gênesis 15, 3,15. E lembrar também do candelabro. Do candelabro representava o revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas, que haveria de acontecer quando Jesus Cristo viesse. O altar do incensário, a lembrança, o lembrar, aquilo lembra que nós teríamos que um dia estar com toda alegria, recebendo de Deus tudo que era necessário devolver para Ele, o louvor que agrada a Ele, e estarmos ali louvando. E também a Arca da Aliança, a glória de Deus dentro do Senhor Jesus. Jesus estava aqui como homem, mas carregava o Espírito Santo. E ali já lembrava que um dia também nós iríamos ser essas arcas, carregando Deus vivo dentro de nós. Tudo isso é se humilhar diante de Deus, lembrar do que Ele fez. Você entrar no lugar secreto para lembrar desses fatos e por esses passos que o Senhor fez no tabernáculo, quer dizer que você está se lembrando que Ele é Deus poderoso, amoroso, um amor incondicional. Lembrar dos feitos do Senhor é algo necessário. Ninguém entra no lugar secreto para lembrar desses fatos que aconteciam no tabernáculo, porque queira estar somente passando uma hora de oração, porque não consigo assunto para orar, então eu vou ficar lembrando disso. Não é somente isso. É bom que seja mais de uma hora de oração, porque Jesus Cristo perguntou lá no Getsemane aos seus discípulos: não pode orar por mim nem apenas uma hora? Então, uma hora é o mínimo que se pode fazer para estar em oração. Mas o Senhor atende até uma oração de 1 minuto, de 1 segundo, atende até um clamor que não foi saído pelos lábios, porque Ele sonda os corações. Mas o fato de nós estarmos no lugar secreto, assim relembrando, é porque nós devemos lembrar dos grandes feitos do Senhor. Isso é a maneira de honrá-lo. Já imaginou você esquecer das coisas que alguém que te amou com amor incondicional fez? Ele fez tudo com seu amor incondicional, desde Gênesis a Apocalipse. E nós devemos estar lembrando de tudo quanto ele fez. Por isso mesmo que estamos estudando a palavra. Talvez muitos nem sabem o que está escrito lá em Êxodo sobre o tabernáculo, mas com esse estudo, a essa altura, já deve estar tendo uma ideia do porquê que nós queremos estar no lugar secreto, lembrando de tudo que Deus fez, porque é uma obrigação nossa lembrar dos benefícios que Deus fez por nós e que está fazendo e vai continuar fazendo até a volta do Senhor Jesus, como está escrito em Atos 1:11, ele voltará para buscar sua igreja. Tudo isso são os grandes feitos do Senhor. Quem merecia isso? E como se esquecer dessas coisas? E como se lembrar se não estiver meditando na palavra de dia e de noite? Como lembrar? Se você está fazendo 3 capítulos por dia dentro da sua casa da Bíblia, a essa altura você está lembrando dos grandes feitos do Senhor. Se você tem cumprido o discipulado, feito seu questionário para mostrar o que você aprendeu, isso é lembrar dos grandes feitos do Senhor. O Senhor fez tudo isso por nós e nós não somos capazes de estudar um capítulo da Bíblia e responder o que aprendeu naquele capítulo da Bíblia. Isso tudo é algo muito sério para nós, para Deus, o seu Espírito Santo nos capacitar para fazer, porque se não somos obedientes, se nós não sabemos agradecer a Deus pela obediência, não adianta os nossos sacrifícios. Talvez alguém esteja mostrando sacrifício porque vai ao templo ao domingo. Ah, mas já faço isso, já vou ao templo domingo, já vou ao templo na quinta-feira, já é um sacrifício para mim isso? Pois sacrifício sem obediência não adianta. Que adianta você ir ao templo e não ter obediência? A palavra que você ouve lá pelo seu líder, ele está falando, sendo boca de Deus, e você não obedece. Sai do jeito que chega e sai do mesmo jeito que chegou, volta sem nada ser assimilado, sem disposição para fazer o que ouviu, que Deus mandou fazer, sai do mesmo jeito, chega no discipulado do mesmo jeito, não aprende, não quer sequer mostrar o que aprendeu pelo questionário, não quer nada. Então, queridos, precisamos mesmo de arrependimento, né? Eu acredito que temos que ser como Davi, simples, humildes, parar dessa correria pelos bens materiais
Você sabe que isso aí não vai adiantar nada, não é? Essas correrias que nós estamos tendo. Só um tolo não está vendo que não vai adiantar nada. A gente está de shopping em shopping, de vitrine em vitrine, de correrias de trabalho para adquirir coisas que não é o pão. O que nós temos que trabalhar pelo pão e as demais coisas Deus acrescenta. Foi isso que ele disse. É claro que ele quer que nós estejamos trabalhando, mas trabalhar no excesso, que não é capaz de fazer uma lição da Bíblia. Que trabalho é esse? Que sacrifício é esse? É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos ser humildes como Davi, trabalhar para o pão, porque todos nós sabemos que Deus quer que não falte o pão de cada dia, e as demais coisas Ele acrescenta. Eu já disse a vocês que tudo que eu tenho, nada foi porque eu ficasse trabalhando para não ter tempo de fazer as coisas que Deus manda na Sua palavra. Sempre estudei a Bíblia, fui convertida com o capítulo da Bíblia em Êxodo 12. Deus me converteu ali, me fez saber que Ele tinha me escolhido. Gostei sempre de ler a Bíblia, não troquei hora nenhuma da minha vida para fazer isso ou aquilo sem a Bíblia, não. Primeiro minha Bíblia, ler minha Bíblia, obedecer a Bíblia, pedir perdão ao Senhor quando não estiver obedecendo, uma vida de humildade diante do meu Deus. Não sou perfeita, mas uma coisa eu sei, que o Senhor não tem em mim pecados escondidos, até pensamentos que eu fizer que não for agradável a Deus, eu peço perdão. É tudo que Ele quer, que eu esteja lendo a palavra, que eu obedeça a palavra e que não acumule pecado em minha vida. Eu espero que todos estejam fazendo isso. Quando vocês têm um líder que sabe o que quer, não tenha dificuldade de acompanhar. Eu só quero Jesus. Então, siga, seja imitadora, imitadores, porque imitar a quem? A mim mesma não, ao Espírito Santo, porque tudo que tem sido feito na minha vida correto e que é digno de ser imitado é o Espírito Santo que faz na minha vida. Então, você não tem dificuldade, nem homem nem mulher, de seguir o Espírito Santo, tem? Porque aqui, quem está fazendo a obra na minha vida é o Espírito de Deus. Sem Ele, nada disso poderia ser feito. A minha vida de santidade é Ele que faz, a sua também. Então, vamos andar juntos nessa mesma dimensão, porque o Deus requer de nós santidade. E não há santidade com pessoas que estão buscando outras coisas que não é o reino de Deus. Tenho certeza que buscando o reino de Deus, você tem tempo para fazer seu questionário, tem tempo sim. Se estiver buscando o reino de Deus, tem tempo. Tem tempo para ficar no seu discipulado toda semana, tem tempo para estar fazendo os 3 capítulos da Bíblia dentro da sua casa, se estiver buscando realmente o reino de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.